Fala, brabo. Beleza? Seguinte, videozinho curto. Esse vídeo aqui, na verdade, foi. Tô analisando os gráficos hoje, vendo aqui a movimentação de preço e um dos brabo me pediu para dar uma olhada nos papéis dele. Como eu tô começando o canal agora, tem pouca gente, ainda dá para atender esses pedidos aí, porque é pouco, né? Então vou fazer essa avaliação hoje, tá? Vou abrir, eu gosto de organizar, então eu crio uma lista aqui, análise pro brabo. Fica separadinho. Então vamos pegar os papéis aqui, aí eu aproveito e uso isso como um tutorial para vocês também. Vamos pôr o Sol USDT, que é a Solana. Vamos pôr a ENA Pendle, ENA USDT.p, Pendle USDT.p, Rune Jup Camino, Rune USDT.p, Jup USDT.p, Camino USDT.p. Por que eu estou usando o perpétuo? Porque meus papéis já estão analisados. Então é mais fácil de eu olhar. Mas você não precisa usar esse aqui não, tá? Por que a paridade com o USDT? Porque a principal liquidez do mercado está nessa paridade. Prime, Spec. Pô, espero que você tenha comprado a Grass. Eu ganhei de airdrop a Grass. Valorizou mais de, acho que 300% antes de eu fechar minha posição, mas agora eu já tô fora. Grass é um aplicativo que chama aplicativo Depin. Não sei se você já sabe o que é isso. É USDT.p. Vou mostrar pra vocês um aí que ainda não saiu o airdrop, que deve cair o airdrop, é a coisa mais fácil do mundo e pode dar uma grana pesada. Aplicativos Depin. Quer ver, ó? Gradient. É basicamente um aplicativo que você monta e que fica rodando a sua internet como um nó de uma rede de inteligência artificial descentralizada. E aí, basicamente, eu já tô com 800 pontos. Hoje já deu mais um aqui. Season 0, tem quase ninguém vendo. Daí você só deixa isso aí rodando no seu computador. Ele vai usar uma parte da internet da Vivo para rodar um sistema descentralizado de inteligência artificial. E aí, basicamente, você conecta isso com vários lugares do mundo. E quando sai o airdrop, você vai ganhar dinheiro. A Grass eu tive também. Será que eu ainda tenho a Grass aqui? A Grass era diferente. Mas era a mesma proposta, tá? Um aplicativo Depin que chama. Mas beleza. Vamos lá. Os papéis agora do brabo aí. Solana. Solana perdeu aqui uma região de suporte importante ontem naquela correção. Vejam aqui ó, que a Solana é um papel que, do ponto de vista dos brabo, teve uma oportunidade de compra há muito tempo, tá? A zona ideal de compra nossa, pelo nosso operacional, ela ocorre aqui depois da ruptura de uma acumulação. Vejam que aqui ainda não tinha uma ruptura da pernada, então a gente entraria aqui, tá? A gente ficaria olhando para esse papel durante essa acumulação. E aí, como o movimento de preço, deixa eu deixar aqui sem tanta sujeira. Como a movimentação de preço aqui, né, não falseou, a gente vai puxando a perna de alta. Então a gente puxa para cá usando essa referência, tá? E aí vejo que realmente a ruptura vem. Ele ainda tem uma correção mais profunda que faria a gente sair da posição aqui. E aí a gente estaria carregando aí a operação, principalmente desde que ele fez a ruptura dessa região aqui, é a zona de ouro que a gente considera para operar. Então a gente teria aberto com certeza uma posição aqui e a gente teria provavelmente cogitado a entrada em toda essa zona de suporte, mas como estava vermelho, às vezes a gente não faz nada. Quando fica vermelho, e eu já falei algumas vezes no canal, a gente reajusta a perna de baixa para o próximo topo. Então realmente aqui seria a zona de entrada do brabo, se ele operar essa ruptura, tá? A gente opera isso aqui. E depois, no primeira zona de suporte, a gente faria essa entrada.
aqui seria uma entrada de prata do nosso sistema operacional, já um pouco mais cara, tá? Depois disso, o papel vai embora. Se eu puser aqui a nossa ferramenta de tomada de lucro, tá? Que é outro sinal que a gente gosta de usar, e geralmente esse sinal aqui eu tiro 10 a 20% da posição para ir realizando progressivamente lucro. Eu teria realizado lucro aqui, teria realizado lucro aqui. Quando deu um sinal vermelho de preço, eu saí da posição, então a gente teria entrado nessa faixa de preço, sairia com 200% de lucro, com essa realização de profits subsequentes. Aí aqui você tem mais um sinal, certo? Veja que aqui você tem uma ruptura de uma perna de baixa, mas ainda está vermelho. Quando está vermelho a gente fica de olho, e como já tinha toda essa pernada de alta, a gente tende a ler isso aqui muito mais como mais um processo de acumulação mais longo. Então a gente geralmente opera essa ruptura, isso aqui é um sinal de ouro do nosso setup. Mas é um ouro de curto prazo, tá? Porque o papel subiu bastante já. O ideal era comprar lá embaixo. Mas tudo bem, isso não significa que a gente não entra na operação. E aí toda vez que o preço bate aqui é uma oportunidade de compra, que a gente teria realizado 20%, recompraria aqui, aqui não teria feito nada. E a gente fica sempre oscilando nessa região de acumulação, né? Aí aqui você tem uma ruptura de uma pernada de baixa mais importante, e aqui a gente faz uma entrada de novo mais importante aí no papel. Então, atualmente, o que faria sentido pelo nosso operacional, considerando uma operação de curto prazo, seria essa aqui como uma nova zona de compra, tá? Na região de 190. 190 seria uma zona de compra, mas vejam que a gente espera esse reteste e um sinal positivo para reentrar, tá? Se a gente seguiu aí essa zona de ruptura aqui do Brabo, a nossa operação teria iniciado aqui nesse reteste. A gente já teria feito aí uma lucratividade boa. E eu confesso que eu não estou nesse papel porque eu estou em outros papéis do ecossistema. 64%, ó. Aí você faz, aqui a gente não realizaria, não sei se take profit de 20%. Inclusive recomendei para alguns brabos essa retirada de lucro aqui, porque a gente estava com uma posição mais longa. E aí agora a gente está perdendo a zona de suporte. Se o dia fechar abaixo de 212, eu fecho minha posição, tá? Porque tá perdendo uma zona de suporte com uma barra vermelha. É hora de fechar a posição hoje, tá? Mas só se terminar o dia realmente. Onde que você vai saber? Você vem aqui no alerta automático dos robôs, e aí a Solana é um dos ativos que a gente vê. Se às 9 ela tiver negativa, vai aparecer assim, ó, AI Sell Signal, tá? Geralmente quando esse sinal aparece é um dos critérios. O outro que eu uso é o fato de ter rompido a ruptura, rompido a zona de suporte. Mas, por outro lado, você pode não encerrar essa posição porque a gente não teve uma ruptura de um pescoço de alta ainda, tá? Então a verdade é que essa aqui seria uma possível saída de posição para quem entrou, para quem está preocupado que o mercado vai virar e fazer uma correção mais profunda. Mas o fato de você vender aqui não significa que você não pudesse cogitar uma compra mais baixa nesse reteste, que você pudesse realizar uma compra mais baixa nesse reteste. Essas são entradas plausíveis. Mas veja que aí você não vai estar entrando com o nosso operacional perfeito, tá? Você vai estar entrando no reteste de uma zona de suporte para continuar o movimento de alta. Uma coisa que você pode fazer é tentar entrar aqui, ó, que seria a entrada do Brabo mesmo. Inclusive, deixa eu até pôr aqui o nosso operacional do ponto do Brabo. É aqui que é a entrada que eu quero, tá? Essa é a nossa entrada de ouro. Tem uma acumulação importante aqui, uma ruptura com quebra desse pescoço. A gente sempre vai traçando esses pescoços, tá? Veja que aqui é melhor, né? Tinha essa sombra aqui, e aí aqui é a entrada de ouro, tá? Essa zona. Então, se voltar para cá, eu ficaria bem feliz em recomprar a Solana aí por um preço bem mais barato. Se não, a gente já está carregando posições que a gente abriu aqui e a gente segue aí no ritmo. Então, eu acho que esse aqui é um sinal de fraqueza do movimento que indicaria no curto prazo, tá? Uma possível
continuidade do movimento de baixa, mas sempre entendendo que a gente está num canal de alta depois de uma ruptura para cima, e isso aqui pode muito bem ser um fake out, que amanhã faça assim e volte, ou então amanhã faça assim e já volte. Se isso aqui acontecer, você tem que ficar de olho para recomprar no momento que ele fechar um candle acima dessa zona de preço. Então você sai quando fica baixo e entra quando vai. Às vezes vai dar uns sinais falsos, mas quando movimentar para um dos lados, você vai se proteger de uma queda ou vai ganhar bastante lucro numa alta. Essa é a forma mais correta, tá? Mais aprofundada de avaliar o papel. ENA. Teve várias entradas anteriormente, já subiu bastante, né? A gente poderia até pôr aqui, ó. Esse aqui é o ponto de ouro de entrada, veja que ele retesta aqui. O robô não viu essa zona de suporte, mas é bem fácil de percebê-la. Então aqui seria uma possível compra, mas veja que sempre, né? Sinal vermelho é perigoso. Então aqui foi uma segunda zona boa de compra, tá? Então a gente faz aqui, ó, essa zona de acumulação que gerou esse sinal. Depois um reteste é uma recompra porque já teve um sinal equivalente numa mesma faixa de preço, mas é mais arriscado. Aqui na ruptura dessa zona de suporte, ele retesta na nossa linha de tendência, então todos esses pontos são zonas de compra. E ele foi embora, tá? Geralmente, para avaliação de um papel, você tem que pegar as zonas ideais e projetar 100%, né? Então aqui foi uma zona de realização de lucro, ó. Um brabo já realiza 100% de lucro nessa faixa de preço de 0,5. Agora teve uma outra oportunidade de compra nessa faixa, nessa zona de preço. Então um brabo realizou 100% nessa faixa de preço. E agora o movimento não deu muitas oportunidades de entrada. Você até poderia ter entrado aqui, mas veja que não é o ideal. Então agora a gente está numa situação, e eu estou refazendo esses alarmes justamente porque eu não quero que vocês entrem em posições menos certeiras, tá? Basicamente o que a gente quer é um retorno das zonas de ouro, que são essa e essa aqui, para entrar, tá? Pode ser que não aconteça? Pode. Mas se não acontecer, paciência, já devia ter comprado antes, já foi. Não dá para querer inventar sinal se o sinal não tá lá. Uma zona mais arriscada, mas que faz sentido, era essa que eu tinha posto alarme aqui para vocês. Seria aqui nessa faixa 0,5. 0,5 é um número fechado, então é uma zona de resistência e suporte natural. Eu, particularmente, estaria observando aí esse papel, ó, tendo perdido essa zona de resistência, tá? Não deu sinal para a gente realizar lucro, mas eu acredito que se a gente perder essa zona de 0,8, pode ser que o processo comece a ficar em cascata, tá? Ativa o stop loss da galera e vai embora. E aí, geralmente, esse processo, ele costuma ser um processo com uma retração previsível, tá? Então, geralmente, você pega aqui a pernada de alta, e aí você traça, oh meu Deus, aqui, meu Fibonacci modificado. Você traça essa perna de alta e você vê potenciais zonas de compra. Uma potencial zona de compra costuma ser 50% da retração do movimento, tá? Só que se a gente pensar que a gente pode pegar a pernada inteira, e é isso que é mais inteligente, a gente vai ver essa zona de preço. E aí a gente começa a ter uma entrada muito mais interessante com meia mão na região de 0,5, tá? Então essa é uma primeira opção. E a zona de ouro é quando bate o 618 de Fibonacci, que é mais ou menos essa região aqui, numa zona de suporte, que seria 0,35 para entrar com a mão cheia. O que é meia mão e mão cheia? Depende da sua gestão de risco, tá? Então tá aí, ó. Pontos de compra possíveis é 0,5 e 0,35. Nossa, mas você acredita que o preço vai cair 50% em relação ao topo? Acredito. Inclusive isso acontece regularmente em cripto, tá? Pendle. Pendle também já foi embora. Também já não está no ponto ideal de compra. Veja que a gente até abriu uma posição agressiva aqui, mas se hoje fechar aqui embaixo, a gente já começa a ficar com cuidado. Como não printou um sinal vermelho, a gente não sai. Mas o ideal era ter entrado nessa posição, inclusive eu orientei uma criptobraba a comprar lá embaixo. Aqui no ponto do brabo, ó, já está marcado. Esse aqui é um papel que eu já atualizei. Ponto do brabo já atualizado, vai tocar lá para vocês. Já fizemos 100%, já realizamos 50% da posição e agora a gente só tem nossos resíduos aí. Onde que daria para você pensar em uma recompra do longo prazo? Aqui é um ponto de prata que a gente chama.
porque é um ponto mais alto de preço, né? Vê que ele já andou bastante, mas tem uma zona de suporte importante, região de 4,81. Se você quiser esperar por uma correção mais profunda que pode não acontecer, que representaria aí quase 50% do movimento, aqui seria o ponto de ouro, tá? Aqui a gente entra com mão cheia, 0,38, 3,38. Opa, 3,38, 3,81, tá? 80. Aí, se você quiser esperar e ter a sorte de deixar aqui, você pegaria uma entrada perfeita, tá? Essa aqui é a entrada perfeita no nosso operacional, mas não acho que vai subir, descer até aqui. A gente está numa tendência de alta das altcoins e todo recuo é oportunidade de compra, tá? Então, o ideal agora, eu mesmo não vou fechar essa posição tão cedo, a não ser que ela vire um candle vermelho mais para frente, tá? Não tem problema se eu levar um loss aí, faz parte do trade. A gente entrou muito agressivo aqui, até teve um ganho, mas daí devolveu tudo ontem. Tá perdendo essa linha de pescoço de baixo, de alta. Vamos ver aqui como que estão os parâmetros auxiliares que a gente costuma usar, né, para tomar de posição. Espero ele carregar aqui o meu dashboard. Tá ainda com parâmetros favoráveis, não é hora de sair desse papel, não. Só se ficar vermelho, se o Smart Money cair fora, se a inteligência social começar a apontar contrário, aí a gente começa, tá? Então aqui seria uma oportunidade de compra aqui, ó. Eu pus 3/4 da mão, mas eu tô sendo mais cauteloso nesse momento do mercado, porque pode corrigir um pouquinho mais. Mas justamente por poder corrigir um pouquinho mais é bom estar comprando, tá? Não deixar de comprar, não. Então aí tá. Compra meia mão aqui, compra uma mão se cair aqui, dobra a posição se cair aqui, porque vai ser o pão do brabo, né? O pão do brabo tem nem discussão. Rune deu sinal esses dias. É foda, né? Peguei esse sinal aqui do Augusto Bax. Ele falou, eu comprei a brisa, achei que ia ser uma boa entrada aí, ó. Tô me fudendo pra variar. Sempre que eu sigo ele, eu compro topo. Mas tá bom. Ele dá a opinião dele e você tem o direito de seguir ou não. Eu sigo porque eu curto ele, acho um bom trader, mas às vezes ele manda essas calls e faz merda. Mas paciência, faz parte. O cara é bom sim, eu gosto do Augusto e sou ex-aluno dele, inclusive. É... Cara, ó, aqui mais um. Todos os seus papéis já estão muito, muito bem, foram comprados, né? Ó, no nosso modelo operacional você teria entrado aqui e já teria feito aí quase 100%, né? Bateu 100% exato, tá? Teria saído da posição em metade aqui. E aí, quando tem isso aqui, você espera uma correção mais profunda para reentrar. Mas se você não saiu, ainda não está na hora de sair, porque ele está retestando essa zona aqui de uns 5,50, tá? Que é uma zona aí de provável, né, possível recusa do movimento de baixa para a continuidade do movimento de alta. Agora, se eu fosse por posições de compra nela, hoje, considerando a movimentação de preço, eu comprei aqui, tá? Tô levando fumo aqui. Fiz merda, né? Não devia ter comprado. Quis comprar a ruptura desse grande canal aqui. Mas basicamente agora que ele fez a rejeição, ele poderia ter uma entrada de ouro, de brabo aqui, e uma entrada de ouro aqui, tá? Aí, ó, 5,83. Sempre que vocês quiserem ver o preço, vocês param o vídeo e vem aqui, ó, 4,89, 3,81. Já que você já está posicionado, você não precisa aumentar a sua posição. Só pense em comprar aqui. Comprar aqui não significa que você vai segurar o papel, tá? Em todo esse processo de baixa. Se ele printar um vermelhinho, você sai. E aí, se ele voltar a printar um verde, você acredita que esse tendência que vai continuar, você reentra com um pouquinho mais de prejuízo, mas você segura, entendeu? O loss. É assim que um trader disciplinado opera. Jupe a gente avaliou ontem já. Jupe, veja que ela veio buscar aqui exatamente a nossa zona de ouro de compra. Tá querendo fazer um reteste dessa região. Vamos ver. O mercado tá querendo continuar a tendência de baixa e se ele tentar, ele vai recuar até aqui. E eu compro com mão cheia aqui, tá? Acho que é uma boa compra. E eu vejo uma altíssima tendência do mercado buscar liquidez e subir, tá? Então, se acontecer isso, você vai comprar em em pontos de compra, sim. Agora, se você comprou muito alto e está com medo, ou então abriu uma posição maior do que deveria, aí você tem que pensar que hoje, se o candle fechar abaixo da faixa de 0,95, 96 aqui, principalmente se ele vier aqui em 0,90, talvez o preço caia mais um pouco aqui.
Então você tinha que decidir ou sair da posição para recomprar mais barato, ou sair da posição e recomprar caso ela volte a essa zona, ou segurar a posição e aumentar um pouquinho aí nos próximos pontos, tá? Tudo é... Como a gente está numa tendência de altos, faz sentido, tá? Aqui tem uma tendência de baixa que está sendo perdida. Eu acho que isso aqui é um fake out. Eu acho que vai subir. Mas nunca sabemos como que o mercado vai reagir. Camino. Camino. Camino é da Solana também, hein? Tá bem posicionado, hein? Moedas boas. Camino, veja que eu abri uma posição recente aqui, né? Uma posição mais de curto prazo, depois que ele rompeu máxima histórica. A gente tem um operacional específico para máxima histórica, tá? Basicamente eu tento analisar aqui qual que é a primeira zona de máxima histórica. Esse aqui é o primeiro ponto de compra que a gente tem. O segundo é o primeiro recuo e o terceiro, que é o melhor, é esse daqui. Então eu não estaria pensando em vender Camino, não. Eu estaria pensando em comprar um pouquinho mais. Se você já está posicionado, eu buscaria só um aumento de posição aqui, ó, em 0,10. Eu faria assim. Mas veja que se a gente tiver um movimento mais corretivo mais profundo, essa zona deve ser perdida, tá? Essa zona de preço. Inclusive aqui não tá legal, isso aqui é muito subjetivo, tá? Então não tem que ser levado a ferro e fogo. Você tem que tentar achar um ponto que faça mais sentido em termos de estar sendo usado como suporte para o movimento de alta. Então a perda dessa região aqui chama atenção para ficar de olho. Mas uma coisa também que tem que ser analisada é o fato de que ela já fez todo esse movimento de alta, e a gente pega aqui desde o topão dela, você poderia muito bem ter uma retração até aqui, ó, 0,42, tá? Então se você vê uma alteração do mercado, em algum momento você tem que sair para não pegar toda essa baixa, e caso ela volte a subir, você compra de novo. Depois que elas fazem os sinais vermelhos, tipo aqui, ó, por exemplo, ó, ela fez um sinal vermelho, perdendo essa linha. No seguinte ela voltou e já fez outro. Cara, você reentra aqui nessa ruptura, entendeu? Você perdeu porque você vendeu aqui e recomprou aqui, então você perdeu 30% de alta, mas até aí, quando você comprou aqui nessa zona de preço, você fez 100% de lucro. E agora que você está entrando aqui, você ainda está no lucro mesmo com essa correção, entendeu? Então do que você se protegeu? Você se protegeu de que se isso aqui fosse verdadeiro e ela voltasse aqui, você não perde todo esse movimento aqui, perde todos os lucros que você tinha conquistado, tá? Jup, então, ainda tá verde, tá no pescoço de baixo, tá fazendo uma retração, aqui é ponto de compra. Se você quiser aumentar a sua posição, dá para aumentar numa correção mais profunda. CPO muito, muito curta aqui no gráfico que eu tenho, hein? CPUL, o SDT. Ah, essa aqui é mais longa, ó. Cara, topo histórico, né? Parece. A não ser que esse papel esteja desatualizado. Topo histórico é isso que eu falei. Você põe aqui a máxima. Já tá marcado, não vou mexer. Aqui é uma oportunidade de compra de prata, uma de ouro e uma do brabo, tá? Como você já está posicionado, a do brabo aqui. Você entra aqui com mais um pouquinho. Mas veja que o papel também já subiu muito e não teve nenhuma correção importante. A correção importante que ele fizesse de todo o movimento, veja que a nossa entrada ainda seria uma entrada muito precoce, né? Pensando que ele pode fazer uma correção mais profunda. Mas, cara, nesses momentos de mercado, aqui talvez fosse a melhor entrada, porque tem toda essa zona de suporte segurando. Aqui dá para entrar, tá? Já fez 34% da retração de Fibo, já tem uma boa oportunidade de recompra, tá? Se acontecesse de ficar vermelho, eu sairia. Se ficasse verde, eu voltaria. Se ficasse vermelho, eu só recompraria nessa zona de preço ou mais embaixo, na medida em que o mercado fosse dando sinais aí. Veja que o que não pode acontecer, para te preocupar mesmo, é que ele perca essa linha aqui, né, de tendência de alta, ó. Essa tá bem marcada, né? Tem muitos pontos. Então, por exemplo, ele poderia, ó só, ele bateria mais ou menos nessa região se ele desse uma derretida rápida, para depois continuar subindo, tá? Como você já fez muito lucro nessa moeda carregando a posição aí, 300%, cara, o que você faria de melhor era já estar realizando lucro ao longo desse período e agora tá pensando em recompra em pontos mais baixos, né? Mas essas altas exponenciais aí, elas podem gerar
ruptura, tá? Isso aqui é uma figura gráfica que chama... Na verdade tá se formando, né? Chama bandeira de alta. E aí a bandeira de alta, geralmente quando rompe para cima para buscar como alvo o mesmo movimento aqui. 88, se você quiser ser mais conservador, você põe ele na região de ruptura. E aí você vai ter um alvo que bate com Fibonacci, que seria 0,68, tá? Então tem sim possibilidade dela continuar subindo. Eu não saio da posição, a não ser que printe um candle vermelho, tá? Então eu não sairia dessa posição agora, eu procuraria por mais entradas. Printou um sinal vermelho, eu olho para ver se o preço está realmente caindo com uma tendência mais importante e saio fora. Ah, mas daí você vai sair aqui? Vou, porque eu entrei aqui, né? Se você está entrando aqui, você já está fazendo errado. Prime. Mais um que deu entrada aqui embaixo no nosso sinal. Tá indo embora, mano. Mais um que fez uma correção aqui num ponto de interesse. Tá fazendo all time high. Próxima zona de interesse seria mais para baixo. De todas as zonas aqui, eu acho que aqui é um ponto que parece ser bem significativo, mas principalmente esse aqui seria uma correção legal. 9 de entrar. Ah, mas ela vai corrigir 50%? Corrige, corrige. Então, se eu visse um candle vermelho aparecendo, eu sairia da posição. Se eu visse ela chegando em 9 pontos, eu pensaria assim numa compra, tá? SPEC está perdendo a linha de tendência de alta hoje, não, ainda não. Então aqui é uma oportunidade de compra agressiva. Se você já está carregando lucro, você já realizou parciais, né, ao longo do caminho, já fez mais de 100%, você já tem que ter realizado parciais. E aí agora você está surfando só com o seu resíduo aí para movimentos mais de longo prazo e você sai aqui, tá? Geralmente quando ele faz essa perda de suporte, amanhã ele provavelmente vai fazer um movimento de alta, tá? E esse movimento de alta é uma oportunidade de saída para quem está com medo. Numa tendência de alta, eu não tô saindo das minhas posições só com um candle vermelho. Esse é um sinal mais tranquilo, que dá para vocês ganhar dinheiro fazendo, mas eu quero outros sinais, eu quero outros critérios. Tenho dois. Tenho este e este. Se o Smart Money ficar vermelho ou se a gente perder esse pescoço, eu tenho 3 sinais, tá? Daí eu realmente quero sair da posição por enquanto. Se ela cair mais, eu posso ter a oportunidade de recompra aqui que seria ouro, aqui que seria prata, tá? Em 8.600 e pode seguir andando papel. Grass eu comprei aqui, ó. Comprei nada, ganhei de airdrop. Valia $1 quando eu comprei. Pus no staking, tirei nessa faixa de preço aqui. Eu tô olhando para Grass, viu, como uma oportunidade de compra. Ela é uma moeda mais recente que ainda o robô não consegue avaliar no curto prazo. Mas veja que ela fez essa ruptura da linha de tendência de baixo bem clara. Aqui todo esse movimento, tá, é uma retração de uma perna de alta. Então você tem que interpretar isso como uma retração para continuidade do movimento. Geralmente, quando o preço só recua até a zona de 66, ele tende a alcançar patamares de preço mais altos, tá? Geralmente ele vai embora e ele consegue mais longe. Quando o papel faz uma correção até 0,5, ele tende a chegar até 0,50. E quando ele faz uma correção até essa zona, ele tende a ir para a zona roxa. Então, assim, você tem várias coisas para analisar nesse papel se você quiser fazer uma avaliação mais rica, né? Ele tem uma tendência de alta, aí você tem um sinal gráfico bearish aqui. Topo duplo que chama. Formou 2 topos. Se ele perder essa zona de preço aqui, provavelmente ele vai ficar numa região de tendência de baixa. Se ele perde essa zona aqui, ele deve recuar mais, tá? Pelo menos até meio. E esse recuo é um gatilho, tá? Ele vai muito rápido. Agora, o mercado é cheio de tramóias, né? Então ele pode vir aqui e fazer que nem hoje, ó. Foi, fingiu que ia perder e voltou. Ele pode vir mais fundo, fingir que perdeu e voltou. E aí você fica chupando o dedo se você saiu da posição? Não, você não fica chupando o dedo se você é um brabo. Porque você sabe que para além desse monte de ruído, tem um ponto de especial interesse. Você consegue identificar qual que é aqui? Ponto de especial interesse é esse daqui, ó.
Porque aqui você vai ter um reteste dessa perna. E aí aqui geralmente pode ser um movimento que ele faz nessa faixa e vai embora, tá? E se ele voltasse para cá, seria a entrada que você poderia ter feito quando o papel surgiu. Então é a melhor entrada possível, mas geralmente não volta tanto, tá? Então a gente tem essa entrada e essa. Entrada de prata, terceira melhor ponto de compra, não faço questão. A gente tem tanto papel que a gente tá vendo, mas essa aqui é uma entrada boa, tá? Dava para ter entrado aqui também, é uma boa entrada. Pode o movimento ter parado aqui, embora muito forte para cima. E por isso que a gente realiza lucro parcial nas nossas operações. Porque se você comprou a $1, que era o momento certo de entrar no papel, você já fez 250%. Então você já realizou uma parcial ou talvez até duas parciais no processo. E agora você está carregando aí mais ou menos 100% da posição porque você multiplicou e tirou 2/3. O que acontece? Esse dinheiro é dinheiro resultado do seu lucro. Então a melhor coisa que você faz é esquecer o curto prazo e deixar a operação andar, entendeu? Porque ó, quando você olha no semanal é tendência de alta. Deixa recuar, se recuar compra mais, esquece isso. Essa preocupação de comprar e vender só com a nossa primeira posição. Depois que você já vendeu, você vai carregar esse papel aqui por 6 meses. E aí provavelmente você vai pegar as altas exponenciais de 10x, tá? Que esses papéis dão. Você tem que entender que a fase do ciclo que a gente está é a fase de... É a fase pré-altcoin season, tá? Deixa eu pegar o Bitcoin para mostrar. A fase que a gente está do mercado, gente, se vocês não entenderem, vocês não vão ter confiança para ganhar dinheiro esse ciclo. A gente está aqui, ó, a gente acabou de romper a primeira resistência. Tem muito para subir ainda. A gente acabou de romper o início aqui da alta histórica prévia. A gente acabou de romper e está fazendo uma pequena correção, tá? A gente está iniciando essa segunda pernada aqui do Bitcoin. E essa segunda pernada do Bitcoin que vai acontecer quando ele realmente consolidar 100 mil e for até 200, ou 140, que nem tem gente que acha que ele vai, né? Mas eu acho que vai até 200. Isso aqui vai ser as altcoins valorizando 10x, entendeu? Então, se você não acumular papel agora, você vai ficar triste, tá? Você vai ficar triste. Eu acho, pelo menos, né? Isso não é um conselho de investimento. Merlos. Ixi, Merlos deu uma derretida braba, hein? Olha só que legal. Se você usar o nosso... Se você usou o nosso operacional, você sabe que a nossa zona braba de compra é essa daqui, né? Essa. Reteste como suporte. E veja que em nenhum momento você passou nervoso, né? Um pouquinho aqui, depois você já está recomprando aqui. E essa agulhada te deu... Se você deixou uma ordem de compra aqui, rapaz, você tá feliz, hein? Porque você já fez uma recompra. E eu tô de olho, principalmente... Aqui esse recuo foi profundo. Significa que tem muita gente alavancada nesse papel. E significa também que agora o negócio vai explodir, na minha opinião. Tá com tudo cara aí de que vai longe. Vai amanhã explodir? Quando fica vermelho, assim, o mercado fica com medinho. Então, às vezes, demora um pouco, lateraliza. Mas, cara, você tá com posição montada aqui, fica de boa, porque esse papel aqui tá com força. E olha, se você fez a nossa gestão de risco, você já realizou 100% aqui, né? Chegou aí próximo, você já realizou 100%. Você teria realizado... Assim, é muito difícil explicar cada detalhe, né, nas nossas lives. Eu tô tentando fazer aí para agilizar para vocês, mas o ponto certo de saída é nessa perda aqui. Ele está nessa zona de resistência de 0,49, mostrou fraqueza, fez um candle chamado Doji, que é esse aqui, ó, que é um candle de corpo curto e sombras longas mostrando indecisão entre compradores e vendedores. Um empurra para cima, um empurra para baixo e os dois acabam no meio. E aí, quando você perde a mínima de um doji, você ativa uma cascata de liquidação das posições dos compradores que estavam apostando na alta. E aí você faz isso aqui. Brau! Na verdade, você faz isso daqui. Isso daqui foi manipulação de preço das corretoras para liquidar a galera alavancada. Tá? O brabo, que tá vendo esse papel, ele compra aqui, ó. Tá? Ele vai ajustando a entrada dele para essa linha de tendência. O ponto de ouro do brabo que não está conseguindo acompanhar tanto é aqui,
Então essas são as nossas duas zonas de compra. Então agora, eu particularmente vendo isso, eu fico meio assim. Geralmente esses movimentos de alta não são hora de vender. A hora de vender é quando ele faz uma retração para continuar caindo, né? Aqui é que você vende. Se você ficou preso na operação. Ah, e aí vem aquela galera de YouTube e fala assim: se você comprou aqui, você tem que segurar agora, porque você tá preso. Cara, não, mano. Por que você vai segurar um papel que tá caindo? Espera ele recuar e vende um pouco mais caro. Mas vende. Paciência, perdeu. Quem mandou comprar topo? Perdeu 20%. Melhor perder 20 do que se o papel continuar essa tendência de baixo desse derreter até que você perder 40. Perde 20, depois se tiver a oportunidade você compra aqui. Ou se ele pegar e romper aqui e voltar a fazer candle verde, aí você recompra. Mas você se protege, entendeu? Da queda infinita. Tá? Então, esse aqui é um papel que foi bem legal aí de avaliar para mostrar as possibilidades. O que que eu faço? Eu não estou nessa posição e eu não peguei essas entradas. Eu estava de olho nelas, mas eu não tive tempo de montar minhas operações porque eu estava criando um vídeo para vocês, olha lá. E eu quero mostrar para vocês o vídeo brabo que eu fiz hoje, que tem que ser visto aí para vocês aprenderem a aproveitar essas oportunidades, tá? Porque essa oportunidade, meu amigo, deixou muita gente rica, viu? Não é este, é esse aqui, ó. Tutoriais do Brabinho, nosso novo mascote. Ó o Brabinho aí, ó. Esse aqui são os tutoriais, a série de tutoriais para os iniciantes aprenderem coisas básicas do mercado. E eu vou ensinar a fazer operação de limite, em que você deixa a ordem pré-setada para ser ativada. Se a gente tivesse conseguido fazer isso antes, a gente teria pegado essa entrada aqui. E a gente vai pegar as próximas, viu? Não se preocupem não que o mercado não falta oportunidade. E por fim, virtual. Virtual também já subiu muito. O brabo tá ganhando dinheiro, hein? Caraca, esse sabe muito. Olha aqui, ó. É um papel que aqui... Eu comprei virtual também, inclusive eu tava acompanhando o virtual. Se você comprou na hora certa, você comprou aqui, né? Que é nessa ruptura dessa... Vamos lá. Como que a gente analisa? Aqui tem uma acumulação, você consegue identificar? Aqui, ó. Rompeu a acumulação, reteste a zona de compra, a gente teria comprado aqui com certeza, se a gente tivesse acompanhando esse papel. Nossa, mas você fala que você teria comprado. A gente compra essas zonas, tá tudo aqui nos papéis que a gente acompanha. Compramos tudo lá embaixo. Mas esse aqui realmente eu não deu tempo. São muitos papéis, né? Não dá pra ver tudo. Mas se você comprou aqui, você realizou lucro depois de 100%. Aqui, 50%. Aí você ficou com metade da mão. Aí agora teve mais 100% de lucro. Realiza mais metade, entendeu? Então agora uma operação que era de R$ 1.000, você já tem 3.000. Que você tirou 1.000 aqui e agora você tirou mais 1.000 aqui. Você teve 3.000 de lucro. Ah, mas eu não peguei a movimentação inteira de alta. Cara, não tem problema. Você não vai ficar rico num papel. Você vai ficar rico em várias operações. E caso o preço tivesse virado aqui, você não teria perdido tanto dinheiro. Se ele virar agora, você não vai perder tanto dinheiro. E se ele subir, você vai continuar realizando parciais e vai realizar lucro ao longo do tempo, tá? Depois que você já teve 100% de lucro e mais 100%, agora esquece isso aí, tira só em... Eu tiraria só em julho, nem veria mais esse papel, tá? Nem me preocuparia. Porque é só dinheiro do lucro, né? Essa aí é a operação que você faz 30x, mas você já tirou seu risco. Agora, esse papel aqui tá muito curto, né? Muito curto o tempo dele. Virtual USD T.P. Vamos ver se tem alguma análise minha. Não. BitGet costuma ter gráficos maiores. Esse papel deve ser recente mesmo. Cara, é assim, ó. Como eu mostrei no outro gráfico de preço, né? Deixa eu ir traçando as minhas enquanto o robô vai fazendo. Aqui. Beleza. Você teve uma compra aqui e você tem uma compra de ouro aqui. Aí eu não compraria aqui por enquanto. Acho que não é uma boa zona, não. Eu acho que agora é a zona de realização de lucro, né? Eu recompraria se o preço voltasse para cá. Nossa, mas tudo isso... ainda mais uma moeda de baixo tempo, né? Esse é o pão de ouro. O ponto do brabo é só quando ele bate aqui, ó.
Eu tô pensando em só deixar esses dois alarmes aqui pros papéis pra gente operar juntos lá nos nossos grupos. Onde que ele aparece? Aqui, ó. Eu tava resetando quando deu essa queda, não deu tempo de resetar tudo. Mas o bom também é que tocou 100 alarmes, não deu tempo de ninguém comprar nada. Então ninguém também comprou alto. Beleza? Mas aqui são os dois pontos ideais de compras. Ele vai voltar para cá? Eu acho que não, tá? Ah, e o seu sistema operacional ele só funciona quando o papel tá lá. Não, aí a gente usa o all time high, né? Pega essa pernada aqui, pega 50% e começa a montar a posição. Dá para você montar uma posição nessa zona de preço, que é aproximadamente 0,86. Compra meia mão, aí espera entrar numa zona aqui próxima a 0,67, compra mais um pouco. E aí depois aguarda, né? Se, isso aqui são compras que você faz quando o candle ainda tá vermelho, tá? Isso aqui são compras que no semanal vão printar como verdes ainda. São compras de position trade. São compras mais complexas. Mas de qualquer maneira, agora, para quem já está posicionado, é hora de realizar um pouquinho de lucro. Mesmo que suba, você não vai ficar arrependido de fazer isso quando você começar a ver o papel derretendo. Fechou? Brabo, valeu aí pela sugestão de papéis pra gente dar uma olhada, tá? Se eu não vi todos, eu vi quase todos. E foi uma boa desculpa, na verdade, né, para eu mostrar para vocês um pouco da análise de mercado que eu venho fazendo. Então, quem tiver dúvidas, quiser que eu analise outros papéis, me manda mensagem. Na verdade, não é para me mandar mensagem, é para mandar comentário no YouTube, porque daí eu ganho o algoritmo lá, o negócio espalha. Então, faça esse favor para mim e vamos que vamos, molecada. Vamos que vamos, porque o mercado tá só começando o processo de alta dele e quem tá brabo, quem tá fazendo as compras corretas com a gestão de risco que a gente faz, vai ficar milionário nesse ano, hein? Vamos ficar tudo milionário, hein? É nóis. Falou. Aliás, parênteses, né? Sei que tem muitos brabos que já são. Então vocês vão ficar multimilionários. Abraço, até mais.